Atualmente, estou numa situação difícil e, sinceramente, não sei o que fazer. Vou começar desde o início, há 5 anos. Meu vizinho da porta ao lado, o Charlie, como chamamos, nos informou sobre o desaparecimento de seu filho, de 14 anos. Ele relatou à polícia, estava nas notícias, estava em todo lugar. Eu e minha esposa nos sentimos terríveis e sempre oferecemos ajuda de qualquer maneira possível. Conforme os anos passavam, sem notícias do filho dele, presumimos que eles aceitaram a situação e perceberam que o pior provavelmente aconteceu. Eu e minha esposa nunca tivemos coragem de perguntar se o corpo já tinha sido encontrado. De vez em quando, Charles e sua esposa nos convidavam para um churrasco durante os meses mais quentes. Percebemos que nenhum dos dois estava igual desde que o filho deles desapareceu. A esposa de Charles, Kate, sempre era mais quieta e reservada, e Charles parecia mais estranho e nervoso, compreensível até certo ponto. Em alguns anos até a semana passada, Charles veio até mim quando estava tirando o lixo e pediu emprestado uma pá. Sem hesitar, corri para pegar a pá, sem perguntar por que ele precisava. Ele agradeceu e disse que só precisava fazer alguns trabalhos no quintal e que devolveria até amanhã. Em seguida, ele desapareceu no quintal. Entrei em casa e quando estava em uma das janelas do andar de cima, como vista clara para o quintal de Charlie, vi que ele estava cavando um buraco grande no chão. Parecia estar tendo dificuldades, afinal, ele tem 56 anos. Pensei em pegar minha segunda pá e ajudá-lo. Quando entrei no quintal e chamei pelo nome dele, ele olhou para frente, largou minha pá e se apressou em minha direção, dizendo: "Não, não, está tudo bem, eu resolvo. Por favor, apenas vá embora." Eu disse: "Qual o problema? Não é grande coisa." Principalmente por causa de sua reação bizarra, ele me disse que não permitiria que eu usasse aquela pá em seu quintal e apontou para o portão como se eu fosse um cachorro. Fiquei tão surpreso com a forma como ele estava agindo que simplesmente saí sem dizer uma palavra. Subi para espioná-lo pela janela. Ele cavou o buraco por pelo menos mais meia hora. Quando finalmente pareceu que ele tinha terminado, ele começou a olhar ao redor, para as casas vizinhas, como se estivesse verificando e certificando de que ninguém estava observando. Então, antes que eu pudesse pensar em me esconder, ele me viu na janela. Tudo que pude fazer naquele ponto foi afastar-me, e ele estava aprontando alguma coisa e eu queria descobrir o que é. Continuei olhando para o quintal dele de vez em quando, mas ele não estava cavando mais. Eu imaginei que ele sabia que eu estava observando agora e esperaria até escurecer. Eu estava exatamente certo. Ouvi o som de uma pá batendo na terra lá fora. Estava escuro demais para ver qualquer coisa pela minha janela. Então saí silenciosamente e olhei para cima da cerca do quintal. Eu podia vê-lo cavando mais claro agora. Quando ele entrou em casa, aproveitei a oportunidade para entrar sorrateiramente em seu quintal e dar uma olhada no que estava no buraco que ele estava cavando. A luz da lua sozinha revelou um pequeno pedaço de uma sacola de lixo preta no fundo do buraco. Olhei para a porta dos fundos dele e voltei para o buraco, decidindo se deveria ou não ver o que havia na sacola. No final, decidi correr de volta para o meu quintal, e foi bom o que fiz porque ele voltou para fora segundos depois. Mas ele não estava cavando, na verdade, ele desapareceu para o outro lado de sua casa e não voltou. Voltei para minha casa silenciosamente, deitei na minha cama, tentando não acordar minha esposa. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi olhar pela janela para ver o buraco no chão. Estava completamente fechado no quintal de Charles. Também notei que seu SUV estava estacionado na rua, em vez da garagem. Não sei o que aconteceu pelo resto daquela noite, mas estou perturbado ao pensar que o que estava no fundo daquele buraco poderia ter sido o corpo de seu filho. Pelo que eu sei, ele cavou aquele buraco para remover o que quer que ele tivesse enterrado lá e levá-lo para algum outro lugar para se livrar. Isso é tudo uma especulação. Não contei a ninguém, nem mesmo a minha esposa. Sinceramente, não sei o que fazer. Charles nunca devolveu minha pá. Na verdade, ele estava me evitando desde então. Algo perturbador aconteceu ontem. Por coincidência, olhei para fora da minha janela, para a casa de Charles, e o peguei de pé em uma de suas janelas olhando para a minha. Quando ele me viu, fechou as persianas, e isso estava no meio do dia. Não faço ideia do que fazer, mas estou, honestamente, aterrorizado.
Isso aconteceu há 2 semanas. Sempre odiei praticamente todos os meus vizinhos. Estou recém saído da faculdade e morando sozinho. Mas isso tem um preço. Estou morando em uma área realmente ruim. O único lugar que eu podia pagar é o aluguel. Então não estou destinado a ter vizinhos ideais. Os vizinhos de um lado sempre escutavam músicas altas, enquanto os vizinhos do outro lado são as pessoas mais assustadoras que já conheci na vida. São duas pessoas morando ao lado, uma mulher na casa dos 60 anos que não é amigável e uma mulher um pouco mais jovem que tem algum tipo de deficiência mental grave. Não faço ideia qual é o relacionamento entre as duas. Costumava estar sentado na minha varanda da frente quando olhava para o lado e via a mulher mais velha segurando a mais jovem enquanto ela tinha algum tipo de surto. Ela cruzava os braços e balançava rapidamente para frente e para trás, gritando e fazendo barulhos. Às vezes, elas até olhavam para mim e murmuravam coisas entre elas. É bastante perturbador. Às vezes, eu até entrava quando ficava desconfortável. De qualquer forma, era uma noite como qualquer outra. Eu tinha que ir para a cama cedo para acordar e ir trabalhar. Na manhã seguinte, os vizinhos da casa ao lado estavam fazendo barulho comum. Eu podia ouvir a mulher perturbada gritando e tendo um ataque enquanto a mais velha gritava em aflição. Isso durou cerca de 1 hora e eu não aguentava mais. Fui até a casa ao lado e bati na porta. A mulher mais velha atendeu e me cumprimentou com "Que diabos você quer?" Pediu o mais educadamente possível para evitar o barulho. Em resposta, ela levantou as sobrancelhas e inclinou a cabeça para baixo, claramente irritada com meu pedido. Nesse momento, a mulher mais jovem entrou na sala gritando "Como ousa?" repetidas vezes. A mulher mais velha segurou para trás, impedindo a se aproximar até mim. Então bateu a porta na minha cara. Me senti mal por ter sido tratado daquela forma e prometi para mim mesmo, se isso voltasse a acontecer, iria chamar a polícia. Voltei para minha cama, acabado. Percebi que elas finalmente ficaram em silêncio ao lado. Finalmente pude dormir. Bem, acordei cedo, sentindo que a noite passou rápido demais. Olhei para o relógio e vi que era apenas 3 horas da manhã. Minha cabeça voltou para o travesseiro e senti um alívio. Mas muito em breve pensei que tinha escutado algo vindo de baixo. Saí da cama e fui até a porta, apenas para ter certeza de que não estava ouvindo coisas. Quando não ouvi nenhum outro som, voltei para a cama. Acordei apenas 20 minutos depois. Eu não sabia o que poderia ter me acordado. Porém, eu então ouvi, entrei em pânico e tentei encontrar meu telefone na mesa, ao lado da cama como fonte de luz. Mas quando encontrei, não ousei ligar a luz. Olhei ao redor do quarto escuro em silêncio, tentando encontrar alguma figura sombria no quarto. Olhei para todos os cantos do quarto. E mesmo que estivesse tão escuro, pude perceber que não havia ninguém ali. Desta vez, ouvi de onde vinha. Virei para a beira da cama e vi um objeto circular e sombrio, como o rosto da mulher perturbadora da casa ao lado, bem na beira da parede de madeira da minha cama, quando a luz do meu telefone revelou aquele objeto negro, como sendo o rosto da mulher perturbada. Ela gritou como uma lunática que era. Gritei enquanto corria desajeitadamente para a porta e tropecei no meio do caminho, olhando para trás para ver a mulher me seguindo. Bati a porta do quarto atrás de mim e corri a escada abaixo, onde deixei a porta que leva ao andar de cima. Chamei a polícia enquanto a mulher batia na porta, gritando coisas incompreensíveis. Quando os policiais chegaram, eu disse a eles que a mulher morava ao lado e que ela era louca. A mulher mais velha da casa ao lado veio depois de ouvir toda a confusão e conversou com os policiais, suplicando para que a deixassem ir, mas eles insistiram em levá-la pelo menos naquela noite. Um dos policiais me perguntou se eu queria apresentar queixa. Enquanto ele perguntava isso, a mulher mais velha me olhou com ódio, como se quisesse fazer algo. Optei por não apresentar queixa, mas o olhar dela não mudou. Os policiais levaram a mulher doente embora, enquanto a mulher mais velha continuava me encarando, enquanto voltava para a casa dela. 5 minutos depois, a vi entrar no carro e partir. Essas duas ainda moravam ao meu lado. Estou sinceramente considerando me mudar. A mulher estranha ao lado deixa claro que me despreza e que a mulher mentalmente doente não só é aterrorizante, mas também perigosa.